Meus queridos irmãos e meus amigos, nós estamos chegando ao final dessa série de mensagens sobre o coração. E temos falado muito sobre o nosso coração, Deus tem falado para nós através da sua palavra, nós temos aprendido muito sobre este assunto, mas por que falar tanto sobre o coração? Por que o coração precisa ser mudado? Por que o coração precisa ser santificado, justificado, transformado? E por que Jesus quer morar no nosso coração? Essas são interrogações que às vezes passam pela nossa mente diante de tudo aquilo que aprendemos. Eu quero terminar dizendo para o querido irmão e amigo que tudo que falamos sobre o coração tem uma razão, por causa do que está escrito na Bíblia sobre o nosso coração. Precisamos guardar o nosso coração por causa do que está escrito na Bíblia sobre o nosso coração. Vamos fechar esse assunto mostrando o que está escrito sobre o nosso coração. Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo 22, aliás, versículo 14, escreveu Salomão o seguinte, capítulo 12, versículo 12. Ele disse assim, versículo 14, melhor dizendo, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está escrito ou encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esta é a razão porque o coração deve ser guardado. Um dia, Deus vai trazer a juízo as coisas boas, as coisas más que estão no nosso coração e elas produzirão, obviamente, um resultado positivo ou negativo, perda ou ganho. Vejamos também um outro escritor que falou sobre este assunto, é o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele escreveu no capítulo 2, versículo 22, ele escreveu também algo sobre o coração, razão pela qual se deve guardar o nosso coração. 2:22 do profeta Daniel. Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ninguém consegue esconder absolutamente nada do que está no nosso coração diante de Deus no dia do julgamento. Provérbios capítulo 15. Escreveu também Salomão, Salomão escreveu Provérbios capítulo 15. Vejamos agora o que escreveu este homem de Deus. Provérbios capítulo 15, o versículo 3, ele diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está fazendo uma varredura, Deus está fazendo um acompanhamento, Deus está nos acompanhando e nos vendo, vendo sobretudo o nosso coração, vendo o que está no nosso coração. Tudo isso para, no dia do julgamento, ele fazer um julgamento preciso, direto e pessoal. O salmista, o pai de Davi, aliás, o pai de Salomão, o rei Davi, escreveu no Salmo 139 algo também muito importante. Ainda que não tenha sido Davi, mas o salmista, ele escreveu, mas foi realmente Davi quem escreveu isso, porque vários homens escreveram salmos, mas aqui foi Davi quem escreveu, Salmo de Davi para o músico Mor. E veja o que ele diz no versículo 3 do capítulo 137, aliás, versículos 7 e 8, do 139. Para onde mirei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás, se fizeram no inferno, ou seja, no mais profundo da terra, a minha cama, eis que ali estás também. Não há como fugir da presença do Senhor, é a conclusão que chega Davi nessas palavras. E aí agora nós vamos para um outro escritor do Novo Testamento que fala sobre este assunto. Estamos vendo o que está escrito na Bíblia sobre o nosso coração, a razão por que se deve guardá-lo. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 13, o escritor dessa carta diz o seguinte,
e não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Eis a razão porque o coração deve ser guardado, porque está escrito algo na Bíblia sobre o nosso coração e algo muito sério. Vamos voltar para o Velho Testamento, vamos agora para Jeremias. Estamos fazendo aqui uma corrida bíblica, mas ao mesmo tempo uma concordância. Jeremias, no capítulo 17, versículo 10, veja o que Deus disse sobre o nosso coração, o que está escrito: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Está escrito isto sobre o nosso coração. Vamos dar um pulo lá para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Olha como a Bíblia Sagrada é interessante quando fala do nosso coração, versículos em cadeia, em concordância, que falam muito bem sobre o julgamento de Deus ao nosso coração. Apocalipse capítulo 20. Vou estar lendo os versos 11 e 12. Ele disse o seguinte no verso 11 do capítulo 20. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo, de acordo, as suas obras. Portanto, é bom que tomemos cuidado com o nosso coração, porque está escrito algo sobre ele na palavra de Deus, e esta é a razão porque devemos guardar o nosso coração. Ainda no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 12, ele diz: Eis que cedo venho. Jesus está falando conosco. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, queridos, a Bíblia Sagrada é um livro diferenciado de qualquer outro livro que você conheça. Ele é diferenciado porque nos leva até Deus com instruções como viver uma vida santa, uma vida justa, separada do mundo, separada de nós mesmos, vivendo simples e unicamente para a glória de Deus. Por isso, Paulo desafiou a nós no capítulo 12 de Romanos, dizendo que devemos apresentar-nos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, a Deus, que esse é o nosso culto racional. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, do conhecimento espiritual, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. B-A-P, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E durante todas as mensagens que pregamos aqui, nós mostramos que a vontade de Deus é a nossa santificação. Portanto, termino dizendo o que disse o rei Salomão sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito obrigado pela paciência em me assistir, em me ouvir, mas, sobretudo, ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu quero terminar orando. Pai, obrigado, Deus, pelas pessoas que me assistem, que continuam me assistindo e me assistiram durante todas essas pregações sobre o coração. Que o teu Espírito Santo esteja lhes abençoando, derramando a graça do Senhor nos seus corações, revelando para elas os segredos do coração do Senhor. Deus, que aproveitemos bastante o nosso dia na tua presença, lendo, meditando, orando, cantando, louvando ao Senhor pela nossa grande e eterna salvação e justificação no sangue de Jesus, o nome de quem nós clamamos e o nome através do qual nós falamos contigo, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde,
Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.